Amém? Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã, esse dia todo especial que o Senhor nos concede, que o Senhor nos preparou. Cada dia nós levantamos, é motivo de nós exaltarmos o nome do Senhor. Eu até testemunhei para alguns irmãos uns dias atrás aí o livramento que Deus me deu, mesmo eu dormindo. Exatamente aqui no meu quarto é onde eu estou nesse momento trazendo essa mensagem. Então Deus nos dá livramento em todos os momentos, seja acordado, seja dormindo. E eu posso dizer para os irmãos, como já comentei outras vezes, que livramentos Deus já me deu muitos. Cada um tem um testemunho, uma história para contar, as experiências com Deus. E as minhas experiências é sempre livramento. Estou vivendo aí um tempo de livramentos. Estou trabalhando normalmente, andando em tantos lugares aí em São Paulo. E eu confesso para os irmãos que eu acho que até já perdi até o medo dessas doenças aí, porque já vivi tantas experiências aí esses dias, mas a gente tem visto o livramento do Senhor. E neste dia nós temos aí um momento todo especial, que nós vamos estar à noite participando da ceia aí, mais um culto aí online, mas que nós vamos estar em comunhão com Deus, em comunhão com a família, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Mas nós vamos começar aí já nos consagrando, orando. Consagração, irmãos, é um tempo de nós nos apresentarmos diante de Deus. É um tempo que nós tiramos logo pela manhã para orar, para jejuar. É um tempo que nós levamos os nossos pensamentos a Deus, amém? Agradecendo pela semana, enfim, são todos os motivos. E nesse momento nós vamos orar. Nós vamos orar porque, independente do que estamos vivendo, do que estamos passando, que nem diz o profeta Abacuque, ele declara que independente de qualquer coisa, ali como ele diz em Abacuque 3, a partir do 17, ele estava determinado a louvar, a exaltar o Deus da sua salvação. E que assim seja os nossos pensamentos. Que assim seja o nosso coração. Independente dos rumores, das notícias, que às vezes a gente vê algumas notícias que não é muito boa, mas que nós estejamos preparados, que nós estejamos com o coração sensível à voz de Deus para exaltar e bendizer o Deus da nossa salvação. O Deus que nos salvou, o Deus que nos resgatou. Amém? Vamos orar o nosso Deus neste momento. Maravilhoso e santo Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, neste dia lindo, este dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Este dia que o Senhor sabe o que cada um tem vivido, o que cada um tem enfrentado, quais as limitações, os medos, os desesperos, mas nós temos nos refugiado no Senhor. Nós temos esperado no Senhor. E aquele que espera no Senhor jamais se decepciona. Aquele que espera no Senhor jamais vai ficar frustrado. Por isso, nesta manhã, neste dia, eu quero te louvar, te agradecer pela sua bondade, por nós estarmos vivos, por nós estarmos com saúde e principalmente, Senhor, por nós estarmos na sua presença. Senhor, eu sei que nós não podemos estar esses dias juntos uns com os outros como o corpo de Cristo, que a tua palavra nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nós não estamos juntos fisicamente, mas o teu amor nos une. Aonde quer que cada um de nós possamos estar, nós estamos em comunhão, unidos pela sua presença, pela presença maravilhosa do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma rápida meditação. Eu estou aqui, minha esposa está aqui ao meu lado. E nós vamos fazer uma rápida meditação. Vem aqui do meu lado, só um pouquinho.
Amém? Que Deus abençoe. Nós estamos aqui. Tom, gravando essa mensagem ao lado da Renilda, que está aqui ao meu lado. É uma membra. Amém? Uma pessoa que está aqui ao meu lado. E nós estamos aí para bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias aí em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Mateus 22, a partir do 23. O título diz assim: a questão da ressurreição. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição, e interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés diz, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e dará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos os possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Amém? Maravilhoso e santo Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela presença maravilhosa do Teu Santo Espírito, que nos dá o discernimento, que nos dá entendimento, que nos capacita, Senhor. Porque de nós mesmos, nós não somos capazes de entender a Tua palavra. Mas como o próprio Jesus nos ensinou, nos diz que o Espírito Santo ele nos seria dado para nos ensinar, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha nos ensinado. E nós estamos aqui porque nós dependemos, nós entendemos que sem a Sua presença, nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Para nós começarmos a entender essa reflexão que nós fazemos nesta manhã, antes de nós começarmos a orar, eu gostaria de partir do seguinte ponto. A falta de conhecimento leva-nos a cometer muitos erros. A falta de conhecimento leva-nos a cometer muitos erros. Em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós não temos conhecimento de algo, quando o nosso conhecimento a respeito de um assunto é pouco, ou não temos conhecimento e a gente às vezes se atreve a fazer algumas coisas, a possibilidade de dar errado, a possibilidade de errarmos é grande. Porque a gente não foi buscar conhecimento, não foi buscar informações a respeito daquele assunto e às vezes erramos muito. Mas, e é por isso que a Bíblia, ela nos diz, ela nos traz uma advertência, por exemplo, lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento do Senhor, o Senhor também os rejeitou. O povo estava rejeitando o conhecimento de Deus. Não era qualquer um conhecimento, era o conhecimento de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mas uma coisa importante nós entendermos, irmãos, que não é o fato de nós termos um conhecimento teológico,
Não é o fato de talvez você, olha, eu já fiz vários cursos teológicos, eu tenho diplomas, eu tenho doutorado, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já li tantos livros. Isso é muito importante, é necessário e é o que a Bíblia recomenda. Nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Mas o fato de termos tanto conhecimento ainda não nos garante que nós conhecemos ao Senhor ou até mesmo conhecemos a Tua Palavra. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o homem natural, como está lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não vai ter o entendimento, mesmo que ele venha ler, mas ele não tem o entendimento, o conhecimento. A gente percebe que Jesus, em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem, as guardam, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, os vendavais, tempestades, bateu sobre aquela casa, mas ela não foi destruída. Mas aquele que apenas ouve e não obedece é como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio os ventos, a tempestade, os vendavais, e foi grande a ruína daquela casa. Aquela casa foi destruída. Então não basta apenas nós termos um conhecimento técnico das coisas, ou teológico, quando se fala da palavra de Deus. Mas o mais importante é nós termos uma sinceridade, um desejo no coração e uma ansiedade de querer essa presença maravilhosa do Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos ajudar a viver, a transformar essa palavra, que ela seja verdade em nós. A palavra de Deus, ela precisa ser verdade em nós. E quando nós olhamos na Bíblia, a gente percebe que o povo de Israel, o povo de Deus, eles cometiam muitos erros por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Quando Deus usa Oséias para dizer que o povo foi destruído por falta de conhecimento, não era apenas um conhecimento teológico, porque Deus sempre levantava alguém para falar da lei, eles tinham um certo conhecimento da lei de Moisés. Mas faltava a presença do Espírito Santo para que eles interpretassem e vivessem a lei. Não é por acaso que Jesus fala que ele não veio para destruir a lei, para abolir a lei, mas para que a lei se cumprisse de uma maneira verdadeira, de uma maneira espiritual, para que eles sentissem a presença de Deus, não apenas de uma maneira na letra, mas que através das Escrituras levasse eles a ter essa comunhão, essa intimidade, eles aprendessem como viver com Deus. E quando nós olhamos, por exemplo, Nicodemos era um homem que era mestre, fazia parte do grupo dos fariseus. E como está registrado lá em João 3, quando Jesus, ele vem ter a noite com Jesus, aquela conversa com Jesus, e ele chama Jesus de mestre, e Jesus fala que se ele não nascesse de novo, ele não entraria no reino de Deus. E diante daquela conversa, chega um momento que Jesus diz para ele, mas rapaz, você é mestre em Israel, você não sabe essas coisas? Diante daquele diálogo, eu imagino que Nicodemos deve ter ficado um pouco envergonhado de Jesus ter falado para ele. Depois você vai ler aí o versículo 3, capítulo 3 todo de João, e você vai ver esse diálogo e Jesus dizendo, rapaz, você é mestre. Jesus começa a falar das coisas espirituais, do nascer de novo, sabe? Coisas maravilhosas, coisas espirituais, não apenas uma teoria, não apenas teologicamente, não apenas uma lei sem vida, mas Jesus começa a falar de coisas espirituais, de uma mudança, do nascer de novo, e ele fica inquieto, sem entender, questionando, que coisa é essa? Jesus, como é que pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus começa a explicar, chega um momento que Jesus diz, rapaz, você é mestre. Você é alguém que ensinava, você é alguém que conhecia a palavra, você é alguém que conhecia a lei de Moisés. É como que Jesus estivesse dizendo, o que você está ensinando para esse povo? Sabe por quê?
Porque Nicodemos tinha um conhecimento teológico, tinha um conhecimento da lei, mas ainda não tinha um conhecimento verdadeiro de Deus. Não tinha ainda uma intimidade com Deus. E como era assim, com muitos religiosos da época. Nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que os saduceus vieram até Jesus. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. E agora eles vão usar até a lei de Moisés. Eles eram conhecedores da lei de Moisés. E eles usam a lei de Moisés para tentar pegar Jesus em alguma falha, sempre arrumando uma cilada contra Jesus. E eles falam, Jesus, na lei de Moisés está escrito que se alguém casar e morrer e não deixar descendência, não deixar filhos, o seu irmão pode casar com a mulher para que venha gerar filho, venha gerar uma descendência. É o que está escrito na lei, eles usaram a lei, usaram a palavra conhecida. Mas a intenção era maldade. A intenção era ver se achava alguma falha em Jesus. Jesus conhecendo o coração deles. E eles dizem, olha Jesus, no nosso meio houve uma mulher, houve um caso, eu acredito até um caso raro, eu nem sei se esse caso era verdadeiro, porque talvez foi uma historinha que eles montaram, que casou o primeiro, a mulher morreu, casa o segundo, casa o terceiro, e assim até o sétimo. A mulher matou 7. Que mulher? Matou 7. E eles agora, que não acreditavam em ressurreição, vão perguntar para Jesus, Jesus, a ressurreição, de quem essa mulher é? Afinal de contas, os 7 vão estar lá, a mulher vai estar lá, na eternidade, e agora, será que vão disputar na porrada? Será que vão disputar no palitinho? De quem vai ser? Será que vai ser dos 7? E aí onde Jesus entra com essa palavra. Sabe o que vocês erram? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eles conheciam as Escrituras, conheciam a lei de Moisés, mas não sabiam interpretar. Faltava a presença do Espírito Santo, faltava a comunhão com Deus, faltava o nascer de novo, faltava uma mudança. Eles não tinham isso ainda. Eles não sabiam interpretar a lei. Por isso que Jesus está falando, vocês erram. Porque vocês não conhecem as Escrituras, ou seja, não sabem interpretar. Não vivem essas Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos e às vezes a gente diz que nós erramos apenas por não conhecer, que é verdade mesmo, muitas vezes a gente erra por não conhecer. Mas eu acredito que muitos erros que nós cometemos muitos erros conscientes do que nós estamos fazendo. Ou consciente, ou até negligenciamos, desprezamos o conhecimento e erramos. E não procuramos o conhecimento para pararmos de errar. Eu meditar nessa mensagem, eu lembrei de algo que aconteceu com um colega de trabalho, um irmão em Cristo, uma pessoa que a gente tem sempre uma conversa, um diálogo, e a gente tem um bom diálogo, ele é um irmão em Cristo, e a gente comentava um dia sobre o trânsito. As pessoas que cometem muitos erros no trânsito. E ele falava para mim, sabe por que as pessoas cometem muitos erros no trânsito? É porque elas não conhecem as regras de trânsito. Aí eu tive uma opinião diferente. Eu falei, não, as pessoas conhecem o básico, pelo menos, mesmo que as pessoas não sejam perito igual você, que é um motorista aí, já tem quase 25 anos de empresa, uns 20 anos aí dirigindo em São Paulo, um motorista profissional, de mão cheia, um cara que faz curso, um cara bom e um servo do Senhor.
E a gente começou uma bela discussão muito saudável e ele dizia que não, que as autoridades deveriam melhorar como tirar as pessoas tirar carta, dar mais curso, as pessoas se preparam mais, que as pessoas cometem muitos erros porque não conhecem as regras. E eu falava, não, elas conhecem as regras, elas cometem erro por imprudência, por irresponsabilidade, por distração. É por isso que elas cometem, elas conhecem, elas talvez não queiram interpretar corretamente, talvez queiram levar vantagem, é por isso que elas cometem muitos erros no trânsito. E ali a gente ficou ali uns 20 minutos discutindo, cada um defendendo a sua tese. Aí fui obrigado a usar um exemplo da própria pessoa. O exemplo desse próprio irmão, desse próprio colega. Uns 3 meses atrás ele bateu o carro. Teve um prejuízo de uns 7 mil reais. O telefone tocou e ele foi atender o telefone. Uma pequena distração, ele bateu o carro, causou um prejuízo no carro dele, no primeiro que estava na frente e no segundo da frente. Aí nesse dia, nessa discussão, eu falei, ô colega, você lembra que você bateu o carro? Você sabe por que você bateu o carro? Não é porque você não conhece. Você conhece a lei. Você conhece as regras. Mas você desobedeceu. Mesmo conhecendo, você teve esse prejuízo. Eu até brinquei com ele, eu até fui um pouco irônico. Eu falei, tudo bem. Na época que você tirou carta, não existia celular, talvez você não conhecesse essa regra, que é proibido dirigir no trânsito com celular. Então, a gente precisa entender que às vezes, mesmo quando nós temos o conhecimento técnico ou teológico, às vezes a gente não consegue viver e praticar aquilo que nós aprendemos. É por isso que a cada dia nós precisamos estar nos pés do Senhor, independente do seu grau de instrução, independente dos seus cursos, da sua faculdade, da sua capacidade, do seu conhecimento técnico ou teológico. Nós precisamos a cada dia, a cada manhã, a cada instante estar se humilhando, chorando nos pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu leio a Tua palavra, mas se o Seu Santo Espírito não me dá interpretação, eu não consigo entender. Como muitas vezes a gente lê alguns textos, algumas coisas na Bíblia e a gente não entende. Talvez você já leu algumas vezes, e às vezes você vai ler de novo, o Espírito Santo naquela hora te dá uma revelação, mas aí você pensa, como eu nunca tinha entendido isso? Mas naquela hora o Espírito Santo te dá o discernimento. Eu começo a lembrar, irmãos, de Isaías. Isaías já era profeta, já tinha conhecimento da lei, já profetizava, já entregava um recado ao povo. Mas um dia que ele tem uma experiência com Deus, um dia que ele vê a glória de Deus, um dia que ele vê o trono de Deus, ele se humilha, ele olha para si mesmo. Quando ele vê algo sobrenatural, ele olha para si mesmo e começa a lamentar, começa a chorar e dizer, ai de mim que eu vou perecer, ai de mim que eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem miserável, eu sou um homem que eu sou indigno, independente que já era profeta, independente do que eu sou, independente de 25 anos de cristão, independente de quantos anos você tem, se você está começando agora, se você está engatinhando, talvez não sabe quase nada ainda da palavra, mas às vezes seu coração é muito sincero, seu coração é temente, seu coração é sedento e desejoso da palavra de Deus. E nós vamos neste momento, nesta manhã, louvar o Senhor. Você vai louvar aí na sua casa, talvez você colocar um louvor antes de orar, você vai se preparar para orar. Sabe, a oração. Eu gostaria, irmãos, que a nossa oração nesta manhã não fosse apenas uma oração emocional. É claro que a gente se emociona quando a gente sente a presença de Deus. Quando há um encontro do sobrenatural com o natural, não tem como a gente ficar. Alguns choram, alguns gritam, alguns pulam. Talvez você vai estar orando no seu quarto, você grita, você pula. Amém. Mas que não seja apenas emoção, mas que seja uma oração também racional. Como assim? Aquela oração que você
tem convicção daquilo que você está falando com Deus. Sabe, irmão, quando a gente vai falar com alguém importante, se você for falar com autoridade, com alguém importante, você vai medir as palavras. Você vai prestar atenção do que você está falando. Você não vai chegar, se você hoje tivesse a oportunidade de falar com o presidente, você não ia chegar lá desastrado, falando um monte de coisa, e falando, não. Talvez você ia escrever um texto, talvez você ia ensaiar como que eu vou falar com a autoridade. E com Deus, é assim, não é apenas jogar um monte de palavra. Não, pense no momento que você vai estar falando com Deus. Você vai estar falando com Deus, não é com o homem, não é comigo, não é com o pastor, não é com qualquer autoridade humana, é com Deus. Então que as suas palavras, além delas, que nos levam à emoção, é claro, que ela sai do fundo do nosso coração, você vai chorar, talvez você vai falar alto, vai gritar, mas vamos medir as nossas palavras e principalmente que a nossa oração esteja de acordo com a palavra de Deus. Que a nossa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Amém? E, como eu comecei falando no início dessa mensagem, a falta de conhecimento, ela leva-nos a cometer muitos erros. Talvez você já cometeu muitos erros, eu já cometi alguns erros por não querer fazer uma coisa e na empolgação, mas não ter o conhecimento, e a gente erra. Mas é preciso nós também saber uma coisa. O excesso de conhecimento não nos garante a nossa comunhão com Deus. Não é o fato de você conhecer mais a palavra do que o seu irmão é que você acha que tem mais comunhão com Deus, que não é verdade. A nossa comunhão com Deus, ela é baseada em obediência, em temor, em reverência, em alegria diante do Senhor, sabe? Isso é o que leva-nos a ter uma vida com Deus. E esse momento é um momento de nós fazer uma reflexão, como está a nossa vida com Deus, como está a nossa comunhão, como que nós estamos vivendo. Eu creio, irmão, que cada coisa que acontece na face da terra, Deus está nos dando uma oportunidade para nós melhorarmos. Deus, a cada dia, Ele me dá uma oportunidade para eu melhorar. Amém? Que Deus abençoe. Que agora vamos se colocar diante do nosso Deus. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor e fale com o nosso Deus neste momento, nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão.
nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Amém? Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus por mais um momento de oração, um momento aí abençoado na presença do nosso Deus. Nós vamos estar agradecendo aí, amém? Vamos orar ao nosso Deus finalizando essa consagração. Maravilhoso e santo Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esse dia, um dia abençoado, um dia de vitória. Obrigado por nós estarmos unidos pelo Teu amor, apesar de estarmos distantes uns dos outros, mas o Teu amor nos une. Senhor, nos dás um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de paz, um dia que possamos nos lembrar das maravilhas do Senhor e poder logo mais à noite se participando de um culto abençoado, no momento de ceia, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam conosco para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém.